nossa fé, a nossa permanência tem que estar em Jesus, tem que estar na palavra do Senhor, a palavra que nos mantém vivos. Nós estarmos fundamentados no Senhor é que nos mantém de pé. Então, durante uma invasão das tropas da Síria a Israel, uma menina vai ser levada como escrava, ela vai ser levada cativa. Uma menina que tinha seus sonhos como qualquer outra menina, porém foram interrompidos, foram cortados ali, no exato momento em que ela foi levada para a Síria. Uma menina improvável, mas que se tornou protagonista dessa história. Uma menina comum, uma adolescente comum. E hoje nós olhamos para a história de Israel, nós vemos essas coisas acontecerem de novo. Pessoas sendo levadas, escravos, pessoas sendo levadas para um outro lugar onde não é a sua terra natal. Mas talvez você seja também um improvável. Talvez você esteja se sentindo assim nesse momento. Mas Deus, Ele vai fazer de você um protagonista na história que Ele tem escrito para cada um de nós. Deus, Ele usa pessoas simples e fracas. 2 Reis 5:2 vai dizer assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A Bíblia diz que ela era uma menina. Naquela época, as mulheres, elas não eram valorizadas como são hoje. As mulheres, elas não tinham valor nenhum. Então perceba que além dela ser mulher, ela era uma menina, uma adolescente. Então, além dela ser do sexo feminino, ela ainda era uma adolescente. Provavelmente ela fazia parte de uma família simples, de uma família que acreditava em Deus, uma família que vivia ali na simplicidade. Ela não tinha recursos, ela não tinha títulos, ela não tinha posição. Ela vivia numa família simples em Israel. Era de fato tida como uma pessoa frágil, porque ela não tinha nada. Mas essa menina, ela não permitiu que a sua fragilidade se tornasse uma barreira para que ela não fizesse aquilo que Deus determinou que ela fizesse. Que ela não fosse um instrumento nas mãos de Deus. Ela não deixou que aquilo que estava acontecendo ali naquele momento atrapalhasse os planos de Deus para a vida dela. Então, talvez você seja também uma pessoa assim, frágil, uma pessoa que se sinta frágil, mas não deixe que essa fragilidade impeça aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Basta que você diga: eis-me aqui, e o Senhor, Ele vai te usar de uma maneira sobrenatural. O Senhor vai fazer coisas que você nunca imaginou. Ele vai te usar com intrepidez nessa terra e no lugar onde Ele te plantou. Você não precisa de cargo, você não precisa de título, você não precisa de recursos. Deus vai te usar assim que você abrir a sua boca. Porque é assim que Ele diz: quando nós abrimos a boca, Ele nos usa. Uma menina anônima, mas que fez toda a diferença. Ela foi arrancada do seio da sua família para ser escrava em outra nação, num outro país onde ela não conhecia, com outros costumes, num outro lugar diferente daquele em que ela nasceu. Porém, o que mais chama a atenção nesse texto é que mesmo ela sendo arrancada do meio da sua família para ser escrava em outra nação, ela não perdeu a sua essência. Ela continuou com a mesma essência que ela tinha. E essência, ela está ligada a uma ideia central.
aquilo que é mais básico, há uma característica importante. Logo, a verdadeira essência de um cristão é o seu fundamento, é onde a sua vida está fundamentada. Não importa quem você seja, não importa onde você esteja, mas se você estiver fundamentado na palavra e em Deus, Ele vai te usar em qualquer lugar que você estiver. Então aquela menina, ela não deixou que o fato dela ter sido levada como escrava mudasse essa essência que ela tinha. Onde está fundamentada a sua fé? Está em Jesus? Está em fazer a vontade de Deus? Porque isso é obediência. E quando nós estamos fundamentados no Senhor, nós obedecemos aquilo que o Senhor nos delega para fazer, aquilo que Ele nos propõe para fazer. Para Naamã, ela era apenas uma escrava, mas para Deus ela era uma serva. E como serva, ela precisava fazer a vontade de Deus. Ela estava ali para fazer a vontade de Deus. E ela tinha que fazer a diferença naquele lugar onde ela estava. Embora ela tivesse sido levada como escrava, mas ela precisava fazer a diferença. As pessoas precisavam olhar para ela e enxergar aquilo que Deus tinha para a vida dela, aquilo em que ela queria. Tem gente que só quer fazer a diferença se estiver em evidência, se o microfone estiver na sua mão, se a sua foto estiver no banner, se ela tiver algo importante para fazer. Tem gente que só quer fazer a diferença se for colocada em uma posição onde ela ganhe holofotes. Mas hoje Deus deseja contar com os anônimos, aqueles que ficam escondidinhos, aqueles que não representam nada para outras pessoas. Chega de uma geração que só quer fazer a obra de Deus se for para andar de avião. Eu só vou se for para fazer em outro lugar. Chega de uma geração que só quer fazer a obra de Deus para ganhar seguidores no Instagram. Chega de uma geração que só quer fazer a obra de Deus por causa de status. Deus está levantando uma geração de anônimos para causar uma geração, para curar uma geração de Naamã. Valoroso, porém leproso. Lá em 2 Reis 5:1, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói e valoroso, porém ele era leproso. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de homens comuns, simples e sem instrução, mas que impactaram o mundo. Então nós temos que ser bênção onde Deus nos colocou. 2 Reis 5:2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Por fora era valoroso, mas por dentro era leproso. A cultura da Síria era totalmente diferente da cultura de Israel. Em Israel, quando alguém contraía lepra, tinha um significado espiritual. A lepra fala de pecado. Logo, essa pessoa era tida como maldita e deveria ser destituída de todas as suas funções e ser colocada para fora da cidade, longe da família, longe dos amigos. Mas no contexto da Síria era diferente. Não importava se a pessoa era leprosa. O que importava era o que ela tinha para oferecer. Então eram culturas diferentes. Lá no mundo, as pessoas não estão interessadas naquilo que nós somos. Não importa o que nós somos, o que importa é o que nós podemos oferecer. Isso é o que importa para as pessoas lá fora. Elas não estão preocupadas se nós estamos pecando, se nós estamos errando, se você está afundando. O que interessa é se você ainda tem alguma coisa para oferecer.
Esse é o mundo lá fora. Isso é o que o mundo oferece. Lá fora as pessoas não estão preocupadas com nada. Elas tiram aquilo que você tem e depois elas te descartam, como se não fosse nada, mas com o objetivo de expor a sua lepra. É isso que as pessoas lá fora fazem. Porém, Deus, na sua soberania, Ele coloca uma menina fundamentada em sua fé e totalmente espiritual dentro da casa de Naamã, no meio da sua intimidade. Mas não com o objetivo de expor a lepra de Naamã, mas com o objetivo de levar a cura. Porque é para isso que nós somos chamados, para curar aqueles que estão doentes, curar aqueles que necessitam. Deus vai te colocar em lugares, mas não para você sair por ali expondo a lepra de alguém. Mas Deus vai te colocar em lugares para você levar a cura, para você ser a cura daquele que tanto necessita. Para você declarar que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para você declarar que Jesus é aquele que liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. Chega de uma geração que só sabe expor a lepra do outro, do próximo, principalmente nas redes sociais, que é o que mais a gente vê, um expondo a vida do outro. Ao invés de ajudar, ao invés de estar ali ajudando, levantando, Deus está levantando pessoas que vão levar a cura, que vão apontar o caminho, que vai ser instrumento para reconciliar vidas com Deus, através do sangue de Jesus. São pessoas assim que Deus vai levantar. Aquela menina foi uma bênção dentro da casa de Naamã. Ela tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar, para que ela fosse bênção ali. Ela tinha tudo para entender assim, mas ela entendeu que Deus a colocou ali, porque ela tinha algo a fazer. Ela tinha algo para derramar ali naquele lugar. Ela tinha que ser bênção na vida de alguém ali naquele lugar. E às vezes nós estamos em ambientes que nós não gostaríamos de estar. Mas já que está lá, então que nós sejamos bênção naquele lugar onde Deus nos colocou. Porque nem sempre nós vamos estar em lugares onde nós gostaríamos de estar, fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Nada é por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as situações. Seja uma referência de servo de Deus no lugar onde você está. É exatamente no lugar onde nós estamos que Deus quer nos usar como referência. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja dentro da igreja, seja lá fora, onde nós estivermos. Deus vai nos usar de uma maneira diferente. Deus nos chamou para frutificar. Você está sendo bênção no lugar onde Deus te colocou? Será que cada um tem usado aquilo que Deus te deu no lugar onde você está? Às vezes Deus te leva a lugares por causa de uma alma. Às vezes por causa de uma pessoa. Deus vai nos levar a lugares improváveis. Talvez você não entenda o porquê está nesse emprego, o porquê você ainda está naquela casa, ou porque Deus te levou para outro endereço de repente. Mas é porque lá tem um Naamã que precisa de cura e que não escuta ninguém, é orgulhoso, mas quando você abre a boca, ele para te escutar. Hoje Jesus está te ensinando que não se trata de eloquência, mas se trata daquilo que nós carregamos aqui dentro, aquilo que Ele colocou dentro de cada um de nós. Aquele Naamã não baixa a cabeça para ninguém, mas quando ele olha para a sua vida, ele vê algo diferente.
Ele enxerga um brilho diferente que está na sua vida. Ele tem que enxergar um brilho diferente, algo diferente. Tem lugares que você vai estar apenas de passagem. Você nem mesmo vai entender como foi parar lá. Para você ser um instrumento de cura na vida daqueles amantes. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado com quem você traz mais para perto do seu ambiente de amigos. Cuidado com quem você faz sociedade. Naamã, mesmo sem saber, levou para dentro da sua casa uma menina de fé que ia trazer cura para a sua vida. Às vezes podemos colocar dentro de nossa casa pessoas que querem nos ver em maldição, pessoas que nos desejam mal, pessoas que não são instrumentos de Deus, mas instrumentos do próprio inimigo, pessoas que vão minar a nossa fé, amigos entre aspas, mas que estão de olho em algo que você conquistou e levou tempo para construir. Então precisamos tomar cuidado. 2 Reis 5:3. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Deus não livrou aquela menina da escravidão, mas isso não abalou a sua fé. A nossa fé é um dos fundamentos que nós temos que ter. A palavra, ela fala que lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele não fala que é difícil a gente agradar a Deus, que sem fé é mais ou menos a gente agradar a Deus. Ele fala que é impossível sem fé nós agradarmos a Deus. Então, se nós não tivermos fé, se nós não estivermos fundamentados naquilo que Deus determinou para nós, nós não vamos agradar o Senhor. Nós não vamos conseguir agradar. Aquela menina tinha tudo para se revoltar com a vida e até mesmo contra Deus. Ela estava lá na sua casa, com seu sossego, e aquele país foi invadido e ela foi levada como escrava. Afinal, por que Deus permitiu tamanha coisa acontecer? Por que Deus permitiu essa tragédia acontecer? Então ela poderia estar furiosa, ela poderia estar mesmo contrariada com Deus. Ela tinha tudo para chutar o balde, mas não se deixou abalar com as decepções da vida. Nós não podemos deixar nos abalar com as decepções do nosso dia a dia. Elas acontecem todos os dias, de todas as maneiras. Mas quando nós estamos fundamentados em Deus, quando a nossa fé ela é fundamentada no Senhor, nós não vamos nos abalar com nada do que acontecer ao nosso redor. Nós podemos balançar de um lado para o outro, mas nós não vamos cair. Nós não vamos desanimar. A menina, ela poderia estar revoltada com a vida que ela estava levando, murmurando da situação pela qual ela estava atravessando. Mas nada foi capaz de abalar a fé daquela menina. Ela não se deixou abalar. Ela continuou confiando em Deus. Muitas pessoas querem culpar Deus por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, por causa das tragédias e por causa dos problemas que elas passam. Mas Deus, Ele não tem nada a ver com aquilo que nós passamos. Às vezes Ele permite sim certas coisas, mas é para nos fazer crescer, é para nos fundamentar ainda mais, é para que a nossa fé
você aumente a cada dia. Mas nós precisamos entender uma coisa: que Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Ele livrando, Ele é Deus. Ele não livrando, Ele continua sendo Deus. Uma derrota não impediu a menina de ser usada por Deus. Quantos cristãos param na sua caminhada por causa das decepções, até mesmo decepções dentro da igreja? Quantos desistem? Quantos param? Quantos vão embora? Uma decepção não pode definir a nossa história. Quem morreu na cruz do Calvário por você? Foi o pastor? Foi o obreiro? Foi o seu irmão? Não foi. Foi Jesus. Ele levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso castigo. Não permita que ninguém venha roubar a sua comunhão com Deus. Nenhuma circunstância, nenhuma tragédia, nada do que aconteça. Deus quer nos usar nessa terra. Você é um vaso escolhido para fazer a diferença. E esse processo que está passando não é para te matar, mas é para te fortalecer. Não deixe as frustrações tirarem a sua paz. A tua paz, o teu fundamento se chama Jesus. É Ele que brinda o seu coração e a sua mente. Filipenses 4:7. Diz assim: é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O Salmo 35 diz isso. O choro é só um hóspede. Ele vem e vai, mas a alegria ela é permanente. Ela permanece todos os dias. Naamã oferece escravidão, mas aquela menina oferece cura. Enquanto alguns jogam pedra, você fala de Jesus. Enquanto alguns estão pisando, você estende as mãos. Enquanto alguns machucam, você oferece Jesus para aliviar a sua dor. Enquanto alguns praticam a maldade, você oferece aquilo que está dentro de você, o fruto do Espírito. Aquela menina poderia deixar Naamã morrer, afinal ele fez mal para ela, ele a levou como escravo. Ele poderia deixar ele morrer. Para ela seria um tipo de vingança, ela se vingaria. Ele morreria aos poucos com a sua lepra. Mas ela não estava sendo dominada pela vingança e muito menos pelo ódio. Não deixe o ódio dominar a sua vida. Não deixe a vingança dominar a sua vida. Não deixe que alguém que te feriu, te machucou, te causou grandes prejuízos, acabar com aquilo que Deus tem para a sua vida, que é o mais importante. Permita somente que o Espírito Santo de Deus seja aquele que te guia, aquele que te direciona e que te orienta. A dor, ela te leva para um propósito. Você não entende o porquê da dor. Nós não entendemos o porquê estamos passando por dor, o porquê estamos passando por circunstâncias difíceis. Mas o fato é que os processos da dor estão te levando aos propósitos de Deus. Deus tem propósito na nossa dor, Deus tem propósito em tudo aquilo que a gente vive. Tem hora que nós olhamos para a nossa situação e nós falamos: Senhor, o que está acontecendo? Aonde eu vou parar? Eu não vou conseguir. Eu acabei de falar com o pastor agora há pouco, que a gente vive dia após dia. Quando chega a noite eu falo com Deus: Senhor, se foi mais um dia, muito obrigada, porque passou mais um dia, amanhã é outro. E amanhã o Senhor vai me dar forças diferentes para um outro dia, para outras circunstâncias, outras situações.
E nós precisamos encarar e enfrentar. Aquela menina em Israel seria apenas mais uma menina, mas quando ela é arrancada de sua casa e levada como escrava para a Síria, ela passa a ser uma protagonista daquela história. Ela passa a ser usada por Deus, porque ela não perdeu a sua essência. Lá onde você estava, você vai parar num lugar onde talvez você não gostaria de estar. Mas pensa onde você estava, onde Deus te levou. Talvez Deus vai te levar para um lugar onde você não gostaria. Ah não, Deus, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar fazendo outra coisa. Mas nesse processo Deus tem um propósito e Ele vai te mostrar. Deus talvez vai permitir que você pare num lugar onde talvez você não gostaria de estar. Mas é ali nesse lugar que você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Geralmente é onde nós não queremos estar, que Deus nos proporciona experiências com Ele. E essas experiências vão nos levar para o propósito de Deus. Naamã só conheceu o profeta Eliseu porque aquela menina falou dele para Naamã. Se ela não estivesse ali, não tivesse falado, ele não teria conhecido e não teria conseguido a sua cura. Tem pessoas que só vão se chegar até Jesus se você as conduzir até Ele. Tem pessoas que estão esperando para ouvir de Jesus. O Deus que a menina disse que poderia curar Naamã é o mesmo que havia permitido que ela fosse levada como escrava. É o mesmo Deus. Ele permitiu que a sua terra fosse invadida e que ela fosse levada, que seus pais fossem mortos e que ela fosse sequestrada. Foi Deus que permitiu, é o mesmo Deus que a usou. Ela poderia ter se revoltado, poderia. Quantas vezes nós nos revoltamos com aquilo que Deus nos faz passar, nos permite passar? Ao invés de nós agradecermos, nós nos revoltamos com as situações. Mas isso não diminuiu a confiança que ela tinha em Deus, porque ela tinha sua fé fundamentada. Ela ouviu falar desse Deus e ela sabia que Ele era o único que podia curar Naamã. E ela se tornou um instrumento de cura nas mãos de Deus, na vida de Naamã. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que até podemos não ter explicação, mas precisamos continuar confiando em Deus. Então nós precisamos ser fundamentados na palavra do Senhor. Nós precisamos estar fundamentada a nossa fé em Deus. E eu, para encerrar, gostaria de ler o Salmo 122. Porque nós temos visto tudo que tem acontecido esses dias. A invasão de Israel, uma guerra em Israel. E a igreja tem ligação diretamente com isso tudo que está acontecendo. Então eu gostaria de ler o Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E eu gostaria de ler também Apocalipse 21:4, que diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima,
E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apesar de nós vermos tudo isso que está acontecendo, Deus nos dá uma esperança. Vai acabar toda lágrima, vai acabar toda dor, todo pranto. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E no final de semana que passou, Israel ele comemorava mais um Shabat. Mas não era como todos os outros que eles viviam. Eles comemoravam um Shabat de Simchat Torah. E o que seria isso? Talvez muitos não saibam, nunca tenham ouvido falar disso. Simchat significa alegria. Torá significa a palavra de Deus, a lei. A palavra de Deus é entregue. A Simchat Torah é uma festa que acontece no último dia da festa de tabernáculos. O último dia da festa de tabernáculos, que é a última festa bíblica. Nós temos 3 festas bíblicas principais. São 7, mas tem 3 que são principais, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E a última é a festa de Tabernáculos. E no final dessa festa, que dura 7 dias de festividade, Israel celebra durante 7 dias, com danças, com festas, com alegria, com orações. Em Israel, até os dias de hoje, é comemorado assim. O país fecha para celebrar essa festa. No último dia dela é celebrada a Simchat Torah, que quer dizer a alegria de termos a Torá, a alegria de termos a palavra de Deus. E sábado passado era o último dia da festa de tabernáculos. As pessoas estavam celebrando a alegria de poder ter recebido a palavra de Deus. Imagine uma nação que tem um dia no ano para celebrar uma festa de comemoração, dia de celebração, um feriadão, simplesmente para celebrar o fato de ter uma palavra. E sábado era um Shabat, mas não era um Shabat como todos os outros, era especial. No Shabat normal as pessoas se reúnem para comemorar, elas estão em casa, num dia especial, que elas tiram para ficar com suas famílias. E nesse último sábado, mais ou menos entre 6 e 7 horas da manhã, foi cumprida uma barreira de segurança em Israel, numa região chamada Faixa de Gaza. E muitos terroristas se aproveitaram e entraram dentro das cidades próximas dali. Eles aproveitaram um momento de distração, pois estavam celebrando uma festa. E as famílias estavam reunidas, acabando de acordar. Aquela região é tão segura que as pessoas não fecham as portas da sua casa. As casas não têm muro, porque não é preciso. As casas são muito seguras. Não é preciso você trancar o carro e levar a chave para dentro. Fica tudo ali. É muito seguro. E nem mesmo para dormir eles trancam as portas da sua casa. Foi uma terrível falha de segurança de Israel. E a Igreja de Cristo, os cristãos estão vivendo os piores momentos de todos os tempos, em questão de fragilidade, em questão de não entender a palavra de Deus, em questão de não buscar a palavra de Deus. Se pegarmos a linha histórica de Israel, a linha histórica de Israel que existe, nós vamos perceber que se Israel vai bem, a igreja vai bem. Se Israel vai mal, a igreja vai mal. A igreja precisa estar em alerta.
eles estavam descuidados demais com suas fronteiras, com seus inimigos, descuidados em buscar a proteção do Eterno. E a igreja está fazendo a mesma coisa, está descuidada demais. Descuidado com suas fronteiras, descuidado com seu inimigo, descuidado em buscar a verdade da palavra de Deus, em buscar a proteção do Eterno. Esses dois pontos estão muito interligados entre Israel e a igreja. Esse ataque violento que Israel recebeu representa no mundo físico o ataque que a igreja tem recebido e não tem percebido. A igreja está sendo atacada e não percebe. Da mesma maneira que Israel estava distraída com suas fronteiras, o exército de Israel estava distraído e falhou. A igreja está assim espiritualmente falando. Os nossos filhos cristãos estão desprotegidos, porque os pais da igreja estão fazendo nada, estão deixando suas fronteiras desprotegidas. Israel sofreu esse ataque porque o país está dividido. E quando uma nação se divide, quando uma nação não se entende, vem um terceiro e se aproveita dessa brecha. E ela entra por causa da fragilidade. O inimigo de Israel é o mesmo inimigo da igreja. Ministério de louvor. Nós não podemos acreditar que nós vamos viver em berço de ouro esplêndido por muito mais tempo. Esse massacre que aconteceu em Israel está por um triste acontecer com os cristãos. E às vezes nós ouvimos falar, nós não acreditamos. Nós vemos isso tudo acontecer e nós falamos, o que nós temos com isso? Está lá tão longe. Mas o nosso coração tem que sofrer, o nosso coração tem que chorar. Porque o que aconteceu foi um massacre. Talvez foram mártires que precisaram ser sacrificados para que o mundo acorde e que o mundo preste atenção que Jesus está voltando e que nós precisamos fechar as nossas fronteiras. Nós precisamos dar mais atenção para a palavra. Nós precisamos aprender mais da palavra. Nós precisamos estar mais próximos do Senhor. Se voltem para a palavra, aprendam de verdade a palavra do Senhor. Nós não podemos ser cristãos de quarta e sábado. Nós temos que ser cristãos todos os dias. Nós não podemos ser cristãos da boca para fora, porque tempos difíceis estão vindo. E se nós formos pegar as notícias, nós vamos ver que muitos cristãos estão sendo atacados em vários países, simplesmente pelo fato de serem cristãos. O propósito de Deus para Israel e a igreja se cruzam. A igreja está sendo violentamente atacada e não está percebendo. Daqui a pouco os cristãos vão começar a serem mortos nas ruas, principalmente os judeus, simplesmente porque acreditam na palavra, simplesmente porque creem em Deus. E o mundo vai achar que isso é normal. Normal, bem feito que eles é morto. Gente, são crianças, são bebês, são mulheres, são jovens, são idosos, que foram massacrados simplesmente porque são cristãos, porque são judeus. Então que nós possamos fechar as nossas retaguardas, que nós possamos mesmo nos munir com a palavra do Senhor, com a
ser fundamentados em Jesus, o único nome que é capaz de fazer todas as coisas. Não há outro nome. Não tem outras possibilidades. Que nós possamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Que nessa noite nós possamos mesmo voltarmos para dentro de nós mesmos e perguntarmos para nós mesmos o que nós estamos fazendo, em que nossa fé está fundamentada, o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos buscando. Será que tudo aquilo que eu estou correndo atrás hoje vale a pena, é mais importante do que buscar ao Senhor? E se nós tivermos que passar por uma situação dessa, famílias inteiras morrendo dentro das suas casas, famílias inteiras morrendo na sua cama, dormindo, vendo seus filhos sendo mortos sem poder fazer nada, pessoas que estavam entrando nos seus carros para irem comemorar uma festa, e famílias inteiras morreram, casas que morreram mais que uma família, porque seus filhos estavam ali para comemorar junto. O que nós estamos fazendo?